Bom, então acho que um bom lugar pra gente começar é pra gente falar do nosso querido Alexandre de Moraes. Do ministro do Supremo Tribunal. Nosso. Tu não gosta dele? Fala assim, meu querido. Tu não gosta dele? Eu não. Tem umas fotos dele, assim, que privilegiam ali a brilhantismo da cabeça dele. Eu acho que ele passa a ser ali. Tu acha? Eu acho. Entendi. É passar Gumex. Ele tem um problema. Cabeça careca. Ele tem um problema. Caiu, tal, uma doença e tal. Bom, vamos conversar com o Dino. Vamos, então. O Dino botou fogo hoje em tudo, né? Vocês já receberam? Eu já recebi acho que 192 vezes aquele vídeo dele sentando no banco e caindo. Você viu? Já vi. Cara, assim, banco cede a pressão de Dino. Aí você vai ver e vai falar, nossa, o que aconteceu com isso? Ele senta num banco, num evento, o banco tomba. Bom, basicamente o que aconteceu é que ele colocou os bancos brasileiros numa situação, abre aspas, inédita, complexa, sensível e insolúvel, segundo relatos obtidos aí pelo jornal, pelo Estadão, né? Ele decidiu nessa segunda-feira, ou seja, famoso ontem, que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou por meio de mecanismo de cooperação internacional. Isso quer dizer que abre ali um espaço pro Alexandre de Moraes, por exemplo, apelar ao próprio STF no tocante à Lei Magnitsky, ou não? É estranho isso, sabe? Porque é uma questão complexa. E o que eu vou falar aqui é em tese. Tá. Bom, Tramontina, tudo bem? Tá bom. É em tese porque deveria haver um Estado de Direito no Brasil. Como não há Estado de Direito no Brasil, não há. Não tem, acabou, não tem Constituição mais no Brasil. Eu não sou eu que estou falando sozinho, não. O maior constitucionalista vivo desse país, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, fez um artigo para o Estado de São Paulo no final do mês de junho, e ele, na qualidade de maior constitucionalista vivo deste país, com 91 anos de idade, professor emérito do Largo São Francisco, último catedrático da USP, professor emérito de Sorbonne, professor emérito de Lisboa, formou gerações, ex-ministro interino da Justiça, isso tudo que você pode imaginar nesse país, ele mostra por A mais B, com toda elegância, porque ele não é cronista como eu, que não há mais Constituição. Então o que existe no Brasil é o seguinte sistema. Quando uma decisão estrangeira ela quer produzir efeitos em um país estrangeiro, por exemplo, tem um espanhol que ele deve pensão alimentícia na Espanha, vem para o Brasil a trabalho, etc., mas sai uma decisão e o Banco Brasileiro precisa pegar parte do dinheiro dele para transferir para pagamento de pensão. Você precisa fazer a homologação da decisão estrangeira. E quem faz essa homologação no Brasil é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. A competência é do STJ. Lei Magnitsky, o que é? A Lei Magnitsky não é uma decisão judicial. Então, portanto, você não está falando da questão da extraterritorialidade da sentença judicial. O que a Lei Magnitsky diz? A Lei Magnitsky diz que nenhuma empresa dos Estados Unidos, e portanto elas estão nos Estados Unidos, pelo menos fictamente, podem fazer qualquer transação que envolva valor de qualquer espécie, em dinheiro, em imóvel, em burro, em jegue, em boi, com determinada pessoa que está nessa lista da Magnitsky. O que acontece é que os bancos brasileiros, eles têm negócios com empresas americanas. Eles usam o código SWIFT, eles têm Mastercard, eles têm Visa, eles têm títulos do Tesouro Americano, eles compram e vendem dólar. Então, não é que a Lei Magnitsky está operando efeito dentro do Brasil. É que quem não pode fazer com a pessoa da lista da Magnitsky e com nenhum outro entreposto a essa pessoa, por exemplo, o Banco Brasileiro, que tem uma conta da titularidade do Alexandre de Moraes, ele não pode fazer negócios em dólar com empresas americanas que ele costuma fazer para benefício do Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa da sua família, se essa pessoa da sua família for levar o proveito econômico para ele. Então o Banco Brasileiro ele não precisa cumprir a Magnitsky. Não precisa mesmo. Mas só que daí ele arca com as consequências. Tem uma discussão muito candente na Suíça.
Certa vez o Credit Suisse, ele tinha um grupo de clientes oligarcas russos que foram listados na Lei Magnitsky, e a pedido desses clientes oligarcas russos, eu estou falando de muito dinheiro, o Credit Suisse entrou com um pedido perante a Suprema Corte Suíça, dizendo o seguinte: nós temos as nossas leis de combate a atos anti-direitos humanos. Então, que tal se a Corte Suprema da Suíça dissesse que o Banco Suíço não precisa seguir os rigores da Lei Magnitsky, porque, em compensação, a Suíça adota outras medidas visando o mesmo objetivo que a Lei Magnitsky. Aí, o que o Supremo da Suíça assinalou foi o seguinte: ok, tudo bem, você não precisa arcar com a consequência, mas aí as empresas americanas ou o próprio governo americano fica livre para te multar. E uma coisa é o Credit Suisse, que já foi pro brejo também, né? Deu no que deu. Mas uma coisa é o Credit Suisse ele pagar uma multa estratosférica aos Estados Unidos ou a qualquer empresa americana. Outra coisa é o Bradesco fazê-lo. Não que o Bradesco seja pequeno, mas que a coisa aqui não é tão fácil como é na Suíça, porque os bancos do Brasil, eles têm lucros recordes, muito embora hoje tiveram um prejuízo de 41,9 bilhões em valor de mercado, eles têm em toda a sua atividade uma média de 50% de imposto a pagar para o governo. E fora isso, eles têm o depósito obrigatório, que é um depósito garantidor. E um volume, mesmo com um país desse tamanho, não é o mesmo volume de depósitos que faz um oligarca russo, que não declara. Então, essa decisão do Dino, só para encurtar, primeiro, ele não tem lugar para dar uma decisão dessa. Uma decisão judicial não é jurisprudência, então ela se aplica somente ao caso concreto dentro do qual ela foi tomada. E se quiserem usar essa decisão como precedente, ou o banco afetado ou Alexandre de Moraes terão que acionar a justiça no primeiro grau, na vara da Justiça Federal, porque o foro privilegiado, o foro especial por Alexandre, ele serve quando ele está virtualmente no polo passivo, quando ele é réu. Quando ele é autor, não existe foro privilegiado. Mas, eu repito, no Brasil não existe direito. Então, se faz absolutamente tudo. Isso que o Dino ele acabou de dizer tem duas consequências. A primeira consequência delas é o seguinte: ele está tentando tomar uma decisão, transformar uma decisão de um caso e jogar para outro. Segundo, ele dá razão para a mídia, para a Trump Media nos Estados Unidos e para a plataforma Rumble, porque eles movimentaram uma ação contra o Moraes dizendo que ele mandou ordens judiciais diretas a empresas nos Estados Unidos para que fizessem efeitos dentro dos Estados Unidos. E eles estão processando o Moraes por isso. E quando o Dino diz que no Brasil não se pode aceitar uma decisão de outro país sem passar pelo STF, ele está atribuindo culpa ao colega dele na ação que ele está sofrendo na Flórida. E, por fim, o que ele faz aí é violar dois princípios básicos da decisão judicial. O primeiro, não dar decisões inexequíveis, porque ele faz o que o Alexandre de Moraes faz direto, que é mandar andar descalço sem ter que pisar no chão. E segundo, ele mesmo fez um despacho hoje para explicar a decisão de ontem. Isso quer dizer o quê? Que ele deu uma decisão, no mínimo, obscura. E decisões obscuras, contraditórias e omissas são nulas de pleno direito. O que mostra que nós não temos direito no Brasil. E os bancos que se danem. Os bancos estão numa situação muito delicada, porque os bancos não sabem o que fazer, né? Os principais banqueiros tiveram uma reunião essa semana com ministros do Supremo, para ter uma conversa ali para ver como é que encaminhar esse assunto, e os bancos ficaram muito reticentes, não assumiram postura nenhuma. Aliás, o que se sabe é que ministros esperavam que os bancos tivessem uma posição assim, firme, contra a aplicação da lei, o que seria, de certa forma, uma ingenuidade. Mas os bancos ficam, nesse momento, assim, né? Bom, eu aplico a lei aqui ou também estou impedido de aplicar a lei Magnitsky aqui, né? Ou só devo aplicar a Magnitsky quando a operação for em relação a qualquer ação internacional.
O fato é que hoje o presidente do Bradesco, numa palestra, falou que o Bradesco estava consultando pessoas que conhecem a lei em profundidade para uma definição para que o banco pudesse adotar a sua postura. O fato é que a verdade é que nenhum banco, os bancos estão todos pisando em ovos, né? Exatamente, é uma questão Não de só dependência. primeiro por causa da lei, que aqui nunca foi aplicada, né? E isso deixou os bancos completamente aturdidos, porque talvez nunca tivesse imaginado que isso pudesse chegar até aqui. E a segunda é com a decisão do ministro, que botou aí mais lenha na fogueira e tornou mais melado esse caldo, né? Total. Eu tinha lido aqui que a galera os bancos estavam mesmo numa sinuca de bico, porque como é que tu aplica a lei Magnitsky e ao mesmo tempo respeita essa nova decisão? As coisas não funcionam assim, elas não se encaixam no final. É o que você estava falando. Porque veja bem, o Banco Brasileiro, o Bradesco, ele não tem que cumprir a lei Magnitsky. Quem tem que cumprir a lei Magnitsky é a empresa americana. Então, se o Bradesco quiser fazer transação em dólar, o problema é dele. Ele decide, ninguém está afetando a soberania de ninguém. Qual é o conceito de soberania? O conceito de soberania é você, enquanto país, se basta. Você não depende da decisão de outros. As suas decisões, elas são soberanas. Você não precisa do amém de nenhum outro país. Soberania é isso, é você ser suficiente dentro do seu território. Você não ter dependência. O contrário de soberania é dependência. Então é o teste de soberania do Brasil. Ok, não vamos aplicar Magnitsky, os Estados Unidos que se danem. A gente vai passar a usar elo agora. Vamos fazer uma bandeira de cartão de crédito. Vamos parar de negociar dólar. O Brasil tem que mostrar a soberania. Agora, o Brasil quer defender a soberania, dizendo, não, a gente quer continuar a depender de toda a tecnologia e sistema americano. Aí é uma defesa meio torta, né?